por quem está, assim, apesar de não de cargo eletivo, mas há mais tempo dentro do parlamento, fazer uma pergunta para você, Márcio. Como é que você enxergou essa questão da renovação do parlamento nesse momento? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês e ver essa casa cheia, né? Antes de qualquer coisa, né, não vamos nos furtar a dizer, eu sou um liberal, fiz a minha formação no Instituto de Estudos Empresariais, ainda no ano de 1997, então já faz bastante tempo, eu sou de uma turma muito antiga dentro do IEE, e vi o IFL ser formado, vi o IFL crescer, e eu estou muito orgulhoso de ver onde vocês chegaram, Guilherme. Meus parabéns. Vocês fazem um esforço extraordinário e fazem uma enorme diferença na vida das pessoas e nos destinos do país. Porque um país sem líderes é um país que não sabe para onde vai. Então, a formação de líderes é um dos momentos mais importantes que a gente tem dentro da nossa nação. Bom, esse nosso Congresso Nacional que a gente está vendo, e eu voltei do exterior para trabalhar especificamente no Congresso, depois de muito tempo morando fora, trabalhei no Instituto Reich, em Viena, eu voltei para trabalhar dentro do Senado, eu estou no Senado desde então, e hoje eu sou um dos diretores do Senado, depois de uma breve passagem pelo governo Bolsonaro, e depois de ter voltado agora para o Parlamento. O que eu vejo no Senado a gente teve, veja bem, uma mudança muito mais profunda que na Câmara. As pessoas falam, não, a Câmara mudou metade da Câmara. Ok, a Câmara mudou praticamente 50% da Câmara. É a maior renovação que a gente tem na Câmara desde 1990. Mas no Senado, dos cargos em jogo, que eram 2/3 nessa eleição, vocês votaram para 2 senadores aqui em Minas, foi uma renovação de 90% das vagas em jogo. Vejam só como o Senado mudou profundamente, né? O Senado tem uma outra face hoje. Portanto, a derrota do Renan Calheiros não é uma surpresa para quem está dentro do Senado. A vitória do senador Davi Alcolumbre para presidir a Casa Alta do Legislativo é simplesmente um movimento natural que veio dessa renovação. Mas essa renovação veio por o quê? Essa renovação é um processo, é uma mudança de ciclo político que a gente está vivendo. Eu costumo dizer que no Brasil nós vivemos ciclos políticos de 30 anos. Nós agora estamos encerrando um ciclo que é a Nova República, que começou num processo de desgaste do regime militar em 79, com a anistia, eleição para governador em 82, a redemocratização em 85, constituinte em 88, impeachment em 92 e o Plano Real em 94. Quando a gente chega em 94, nós chegamos num modelo que se divide e entra em equilíbrio entre uma esquerda social-democrata e uma esquerda sindical, que se alternam no poder. Esse processo começa a entrar em questionamento, em fadiga, em 2013, com as manifestações de 2013, e depois avançam aí mais adiante com o impeachment, aí com o surgimento de movimentos como o MBL, com o surgimento do Kim, que eu acompanhei o nascimento político do Kim enquanto eu estava em Washington, até comentei isso com ele em Brasília outro dia, via nascer nas redes sociais esse movimento lá em 2013, e isso foi evoluindo até a gente chegar à renovação, que levaram outsiders a várias capitais de prefeituras em 2016 e, efetivamente, a eleição do Bolsonaro em 2018, que é o ápice desse processo político. Não significa que a definição do modelo institucional que nós teremos de 2018 para os próximos 30 anos é o Jair Bolsonaro. Ele é simplesmente a ruptura desse modelo. Assim como em 1989, a eleição do Collor, que foi a ruptura do modelo anterior, não levou o Collor a liderar este processo nos próximos 30 anos. A gente vê que, na verdade, isso não é um hábito na política brasileira. 30 anos antes do Collor veio o Jânio Quadros. O Jânio Quadros também não liderou esse processo. Ele promoveu a ruptura com o getulismo e, promovendo essa ruptura, acabou levando os militares ao poder, que lideraram o próximo ciclo político até 85. Portanto, nós temos, antes de Collor, Jânio, e antes do Jânio,
uma quebra de ciclo político, que foi a chegada do Getúlio ao poder em 1930, acabando com a República Velha e a política do café com leite, que surgiu 30, 40 anos antes, com o advento da República, em 1890. Então, a gente vê que a cada 30 anos a gente tem uma espécie de fresh start na política brasileira, e essa mudança acarreta uma renovação profunda. Portanto, a maior renovação da Câmara seria ano passado. Eu vinha dizendo desde 2016, eu vinha dizendo que a gente quem ganharia essa eleição seria um candidato que seria uma pessoa que se apresentaria como outsider, provavelmente seria um insider, que conheceria o sistema político, mas que se apresenta como outsider, e as pessoas compram essa versão. Nada mais isso que aconteceu. Afinal de contas, Jair Bolsonaro, 30 anos no Congresso, vem e se apresenta como o novo, não do Partido Novo, né? Como o novo, né? A gente tem também, em 1989, o mesmo estilo. Um político insider, que se vende como um outsider, por um partido pequeno, assim como o Bolsonaro, e ganha as eleições. Fernando Collor. Em 1960, a gente tem um insider, Jânio Quadros, havia sido prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, por um partido pequeno, o PTC, e também ganha a eleição, se vendendo como um outsider. Então, na verdade, o que a gente está vivendo nesse momento é um período de incerteza, mas também de oportunidade e de reflexão, porque o que a gente tem aqui para frente é a possibilidade de criação de novas estruturas que podem moldar o país pelos próximos 30 anos.